Esta senhora sabe tudo. Andar na gandaia é isso mesmo, andar nas discotecas, andar nos bares, andar nas festas e depois apanha frio, fica com o nariz entupido e o que é que faz? Vai a uma consulta aqui com o otorrinolaringologista. Não é fácil. Não é fácil, é daquelas palavras trava-línguas, não é, doutor Ricardo Damasio. Damasio. Também não é fácil. Também não é fácil. Podia ser Damásio, podia ser Damaso, mas Podia ser não. muita coisa. Podia ser muita coisa. Vou chamar só o doutor Ricardo, que é mais fácil. Então diga-me só uma coisa, é verdade isto? O facto de termos estas mudanças de temperatura, de estarmos em lugares agora menos com fumo, depois isto também reflete-se aqui nas nossas vias aéreas, no nosso nariz. É verdade, sem dúvida alguma. Antes de mais, obrigado pelo convite Nós de estar aqui presente. De facto, estamos numa altura ótima do ano para falar sobre este tema. Porquê? Toda a gente sentiu ou sente obstrução nasal. E a obstrução nasal é um sintoma que afeta muito a qualidade de vida. Sem dúvida alguma que toda a gente, ao longo do dia, quando tem obstrução nasal, não se sente com a mesma disponibilidade para falar à vontade. E também durante a noite, para dormir, as pessoas também não se sentem nada bem. Péssimo. Então, isso tem ou não desvio do septo nasal, porque, por exemplo, há pessoas que tendo o desvio do septo nasal, obrigatoriamente passam a ter mais dificuldades na obstrução nasal ou nem tanto? Não necessário, depende do grau do desvio do septo. Aliás, 90% da população tem desvio do septo e não é por isso que sentem obstrução nasal. Temos de ver sempre qual é a causa da obstrução nasal, se é uma causa inflamatória, infecciosa... Rinite e sinusites? Rinite, sinusite... mas o mais importante, a mensagem que eu quero aqui passar hoje é que não se deve abusar de determinados medicamentos. Quando eu falo de determinados medicamentos, falo dos descongestionantes nasais. Os descongestionantes nasais são uma arma poderosíssima contra a obstrução nasal. Podem ser usados mediante determinadas regras. X vezes por dia, até X dias. Normalmente, 5 dias é aquilo que se recomenda no máximo dos máximos. E porquê que nós abusamos muito? Porque é mais rápido? É o tratamento mais imediato? Exatamente, por várias razões. Primeiro, é um tratamento que tem um início de ação muito rápido. Qualquer pessoa adora colocar o spray passado uns minutinhos. Já respira parece bem. que respira tudo. Depois, tem uma fácil aplicação e, ao contrário de outras soluções, não necessita de receita médica. Portanto, Depende dos sprays, porque há uns que precisam de receita médica. Os descongestionantes nasais, não. Okay. Portanto, a pessoa, ao sentir o alívio e nota que é muito eficaz, qualquer um deles, vai continuando a pôr. E se passar daquele tal limite dos 5 dias, começa-se a gerar uma situação chamada rinite medicamentosa. Isso não é nada mais, nada menos do que criar uma dependência, uma necessidade. E a pessoa tem que colocar mais vezes, dura menos tempo. E, para além disso, quando passa o efeito, a obstrução nasal ainda vai ser superior àquilo que era no início. Que é a pior coisa que pode acontecer. Pior do que no início. Então diga-me uma coisa. A obstrução nasal acontece porquê? A obstrução nasal pode acontecer por muitas causas. As causas mais frequentes do inverno, imagino. É o frio. Infecções, é uma infecção. Infecção da via respiratória superior, claro, vai causar um edema, um inchaço da mucosa nasal e isso, por si só, ao diminuir a área de passagem do ar, vai dar a obstrução nasal. Para além disso, podem haver, claro, agudizações, agravamentos de patologias de base. Normalmente, e estava há pouco a falar, a rinite ou a sinusite. Essas patologias, se não forem controladas de base, normalmente não com os descongestionantes nasais, mas com os corticoides tópicos nasais, se não forem controladas dessa maneira, vão ficar muito pior nos agravamentos pelas infecções. Mas também não abusar dos corticoides, por exemplo. Esses pode abusar? Esses não se chama abusar, não se diz abusar, não vamos passar a má ideia. Mas pode-se usar como perfil de segurança durante meses, até durante todo o ano. É isso para as pessoas perceberem, porque, ou seja, estamos a falar de 2 tipos de sprays. Isso, exatamente. Aquele que não precisa de receita médica, esses são os tais que se deve abusar o mínimo possível. Ou deve-se usar, não vou abusar. Usar até 5 dias, até 5 dias. Os outros que são prescritos pelo médico, porque carecem de receita, que são os tais que têm corticoides, esses que eu tenho em casa, posso fazer um tratamento mais longo. Qual é o problema e porquê é que as pessoas preferem muitas vezes o descongestionante? Porque o corticoide tópico nasal obriga a uma disciplina muito regrada na colocação. Ou seja, deve ser colocado todos os dias, porque só ao fim de 7, 8 dias, às vezes 2 semanas de colocação certinha, é que está o efeito máximo alcançado. E não é o imediato que se quer, não é? Não é o imediato. Então, antes de irmos aí, até porque nós vamos perceber como é que eles funcionam e como é que se deve fazer, porque eu também confesso que eu nunca sei muito bem como é que se coloca o spray nasal, já ouvi milhares de teorias. Aqueles remédios caseiros, colocar a água a ferver e até meter uma folha de eucalipto e respirar aqueles vapores, isso de facto, essas mesinhas das nossas avós, funcionam? É interessante falar dessa solução, porque de facto os vapores sim ajudam, os vapores acabam por ser um pouco semelhantes, não tão eficazes, mas semelhantes às lavagens com soro fisiológico ou soluções salinas, mas nesse caso o eucalipto, porquê? O eucalipto
estimula uns receptores no nariz, os fresco, receptores não é? do frio, e dá a sensação, apesar da área não aumentar, dá a sensação que o fluxo nasal é maior. E então a pessoa tem durante algum tempo a sensação de que está a respirar melhor, quando não é verdade, digamos assim, em termos de área. E a água do mar? A água do mar, De isso facto sim, resulta, e podemos usar e abusar? usar e abusar, exatamente. Há quem diga e quem defenda, da mesma maneira que temos uma higiene oral, ter também uma higiene nasal diária. Todos os dias lavar o nariz com soro fisiológico. Mesmo quem não tem obstrução? Mesmo quem não tem obstrução. Porquê? Por duas razões. O soro fisiológico ajuda a varrer de uma forma mecânica aquelas partículas de poluição, os alergénios, o pó, fatores infecciosos, vírus, bactérias, da nossa pele, de dentro do nariz, da mucosa nasal. E o soro também? O soro também acabam por ser semelhantes. E a outra função é hidratar a mucosa nasal. Ao hidratar a mucosa nasal, ainda por cima, todos nós que estamos aqui agora no estúdio, temos o ar-condicionado. O ar-condicionado acaba por secar as vias aéreas e esse secar dá uma sensação de congestão nasal e também facilita a que hajam pequenas hemorragias do nariz. Já toda a gente teve isto. Portanto, acho que as pessoas às vezes descuram um bocadinho a sua higiene nasal. Oral nunca, mas a nasal ainda não está... Doutor, eu estou a olhar para si, mas também estou com o olho em si e um olho nos objetos. Porquê? Portanto, temos aqui um ou dois que eu identifico, mas este gigante é para quê? É para o nariz? Já está É para o aberto, nariz, portanto, sim. Tipo túnel do Marão, já quase. Tipo túnel do mar. Sim, podemos começar por este. Isso é o que é esse? Isso é para quê? Isto é um dispositivo de lavagem de alto fluxo. Como é que se faz? Mistura-se água morna com uma saqueta de sais que vem na aplicação. É aquilo que se faz muito até nas termas. Que eles misturam Exatamente, entra por um lado, sai parecido. pelo outro, não é? Entra por um lado, sai pelo outro. A pessoa inclina ligeiramente. Isso, como é que se faz, então, no caso A desse? pessoa inclina ligeiramente a cabeça sob o lavatório, coloca na pontinha do nariz, aperta e vai entrar por uma narina Automaticamente. e sair pela outra. Isto é ótimo para quando as pessoas estão, de facto, com uma infecção, com um agravamento, quando têm muita secreção nasal. É muito eficaz, é bastante eficaz. E fazes numa e depois na outra. Exatamente. O número de vezes que a pessoa achar que é necessário Não até há sentir problema. alívio, não há problema nenhum. A saqueta tem que ser comprada na farmácia, não é? As chaquetas compram-se na farmácia e o dispositivo para Também. quem não tem também. A seguir, o que é que tem? Depois, eu trouxe aqui uma seringa. Isso é a seringa de dar injeções, Só para não é? mostrar. É uma seringa para dar injeções, mas não é só para dar injeções, Normal. também faz outras coisas. Certo, mas é uma seringa exatamente. normal, É uma é seringa normal. normal. A única coisa que não é normal, ou que as pessoas não estão tão acostumadas a ver, é esta pontinha que se adapta para que, ao aspirar o soro, que se pode comprar o soro... A coisa aqui para as pessoas verem Força. lá em casa. Portanto, esta pontinha, para ser mais fácil, é uma pontinha... Essa pontinha tem o objetivo de colocar na narina. Coloca aqui. Ao colocar na narina, já não vai ferir o nariz. Às vezes as pessoas com a ponta da seringa, Porque com seria esta mais pontinha agressivo, da certo. seringa, tocam na mucosa, sangra e é muito desagradável. E isto é para fazer a mesma solução que temos aqui ou é para fazer outro tipo de... Isto é habitualmente utilizado para comprar um boião de soro fisiológico, normal, a coisa mais corriqueira, se calhar mais barata, economicamente é aquilo que faz mais sentido, para usar na limpeza nasal diária. Certo, Está bem? e agora temos Depois, o último spray, que é aquele que pode ser prescrito pelo médico ou não, certo? É o spray mais banal, o mais simples que nós temos. Como é que se usa corretamente esse spray? O spray nasal é curioso que a maior parte das pessoas gosta de ler os folhetos informativos, lê tudo o que vem lá a Menos o que dizer de importa. mal, de tudo o que pode acontecer de errado, mas tem lá uns desenhinhos a dizer como é que se faz, ninguém vê faz. aquilo. É É impressionante. Portanto, eu vou dizer. Atenção, pessoal! É agora, atenção. É agora! Atenção. A pessoa deve debruçar a cabeça, Certo. apontando a ponta do nariz para o chão, Certo, pega no spray, que vai apontar a sua pontinha para a nuca, certo. coloca no nariz e aperta. E não aperta o simplesmente nariz, assim. a outra narina? Não é necessário. E respira no final ou não? Não é Ou melhor, obrigatório. faz uma inspiração rápida A no solução, final. a solução pode fazer, eu costumo dizer isso às pessoas, mas às vezes imagino, às crianças tenta-se fazer isso e eles não colaboram tão bem, mas não há problema nenhum, porque a solução é pressurizada, sai com muita velocidade e chega a todo lado, se Eu for vou dizer bem porque colocada. alguém dizia, quando tu inspiras, o líquido vai para baixo, já não está a fazer nada. A ideia é ele ficar lá ou passar? As pessoas, eu sei que têm muito essa preocupação, a ideia é ele ficar lá, mas se for algum para a boca ou Não há para a problema garganta, não há problema nenhum. Doutor, olha, tenho que voltar cá mais vezes, porque você pode imaginar uma coisa tão simples como usar um spray nasal, afinal, é mais complexo do que fazer o bacalhau com as algas. Olha, vá até ali à cozinha depois, deixa aqui um bocadinho, vai até à É? cozinha, que já nos Boa. encontramos para provar o bacalhau. Pode ser? Muito Até já, obrigado, muito obrigado. Sérgio.